Você fica bem informado no que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Mar e Campo, com Marcílio Dantas. Bom dia, Mar e Campo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Mar e Campo. Você amanhece o dia muito bem informado. Estamos juntos nesta quinta-feira, hoje, 8 de agosto, ano de 2024. Muito bom dia para você de casa, bom dia para você do trabalho, bom dia para você que acompanha a nossa programação nesta manhã de quinta-feira. Superintendência, Otávio Lamartine. Supervisão técnica, Andreivne Ferreira. Moderação, Marcos Brito. E estamos trabalhando no oferecimento do kit da construção de inverno-verão, a melhor opção. E ainda Lamartine Locações, em cadeia com a rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas, sempre com o melhor da informação. E a gente inicia muito bem trazendo o nosso Infonews. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Infonews. Quinta-feira, 8 de agosto de 2024, está entrando no ar mais um Infonews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. O Banco Central informou que o período de testes do Pix por aproximação começa em novembro deste ano. A nova modalidade de pagamentos deverá ser implementada a partir de fevereiro do ano que vem para toda a população. O Banco Central publicará ato normativo específico para dispor sobre as condições e limites para a realização da etapa de testes em produção prevista para novembro deste ano, com o lançamento amplo da funcionalidade em fevereiro de 2025, informou a instituição. O Pix por aproximação funcionará por meio das carteiras virtuais, semelhante à que ocorre atualmente com cartões de débitos e créditos, sem que o cliente tenha de abrir o aplicativo da instituição financeira. Ao acionar a carteira virtual e aproximar o celular do aparelho de cobrança, o valor será abatido automaticamente dos valores depositados em conta corrente. Para possibilitar essa cobrança, entretanto, os clientes bancários também deverão se cadastrar no chamado Open Finance Ferramenta, que permite aos correntistas o compartilhamento dos dados bancários e histórico de transação com bancos e fintechs, pequenas empresas de tecnologia em serviços financeiros. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações por aqui. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Jornal Mar e Campo, com Marcílio Dantas. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta quinta-feira muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 25 graus. A umidade do ar varia de 30% a 50%. Cuiabá, em Mato Grosso, fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 16 e a máxima é de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 24% a 37%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Mar e Campo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas notícias do esporte você confere aqui no Radar Esportivo. E após trazer Marcos Antônio, São Paulo avança por mais 2 alvos nessa janela de transferências. O São Paulo se movimenta como pode, no mercado da bola. A diretoria do Tricolor está em busca de oportunidades pontuais para reforçar o elenco do técnico argentino Luiz Ubeldia. O treinador já cobrou reforços de forma pública
Nos últimos dias, o tricolor paulista aplicou um grande chapéu na diretoria do Flamengo, viu? Os rubros-negros negociavam com Marcos Antônio há cerca de 2 meses. O soberano entrou na jogada e resolveu tudo em 2 dias, sendo assim contratando o meio-campista. Após pedidos e ligações de Luiz Ubeldia, Paul Fernandes, que pertence ao Boca Juniors, está apalavrado com o tricolor paulista. Paul tem contrato com o Boca até o fim de 2024 e após isso chega ao tricolor sem nenhum custo de transferência. Outro nome que ainda está em pauta é o volante Thiago Mendes, principal alvo do tricolor paulista nesta janela de transferências. O soberano e o Al Rayyan não conseguiram chegar em um acordo. O tricolor sinalizou uma nova proposta e aguarda respostas. Mendes já deixou claro seu desejo de retornar ao Brasil e está otimista por um desfecho positivo. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações do esporte para você. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcinho Dantas. 7h06. Continuamos com o nosso Jornal Maricampo e as notícias em nível local para você. CAPES 3 é interditado e pacientes são transferidos. Com o Centro de Atenção Psicossocial CAPES 3 Leste fechado há quase um mês devido à interdição pela equipe técnica da Vigilância Sanitária de Natal, os pacientes psiquiátricos foram encaminhados ontem para o ambulatório de prevenção e tratamento de tabagismo, alcoolismo e outras drogas e a Unidade Básica de Saúde de Pirangi com a equipe psicossocial especializada. Até terça-feira, as 2.000 pessoas que eram atendidas no CAPES estavam sem expectativas de terem os atendimentos médicos necessários. Segundo a Secretaria de Saúde, a interdição total aconteceu no dia 17 de julho, mas até lá os pacientes ainda conseguiam ser atendidos para serviços como renovação de receituário, atendimento médico, atenção à crise e acolhimento. O motivo da interdição foi causado pelo estado estrutural do imóvel que estava com mofo. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que, até o final deste ano, a região leste da capital vai receber uma sede nova e própria. Os pacientes receberão orientação pela Secretaria das respectivas unidades, onde serão encaminhados. Agora, os pacientes psiquiátricos em quadro de urgência e emergência devem ter como procedimento padrão o primeiro atendimento nas UPAs de referência para o território em que o usuário reside ou devem procurar o pronto-socorro Hospital dos Pescadores. Natal é a capital do Nordeste com maior percentual de pessoas diagnosticadas com depressão, com 13,2% junto com Fortaleza, segundo o Ministério da Saúde. Entre os números estão os pacientes Tânia Silva, de 60 anos, e Jair Esmeraldo, de 46 anos, que não recebem atendimento psiquiátrico desde que o CAPES foi interditado. Ambos sofrem de ansiedade e depressão e estavam no local de segunda a sexta o dia todo. A Secretaria Municipal da Saúde informou que os pacientes já estão sendo alocados para novas localidades. 7h09, 7h09. Vamos então para Tábua de Marés. Nesta manhã de quinta-feira, Natal amanheceu o dia hoje com o nascer do sol às 5h29 e o pôr do sol será às 17h23. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 0h02 e a seguinte baixa-mar será às 12h31. A primeira pré-mar será logo mais às 7h31 e a seguinte pré-mar às 18h40. O nível da água está subindo neste momento. Falta 1h29 para a pré-mar. Teremos 11h53 de sol e o trânsito solar é às 11h26. Vamos com o tempo para Natal nesse instante.
Tempo para hoje é de sol o dia todo, muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. A mínima para hoje 22 graus e a máxima de 28 graus. Umidade relativa do ar, a mínima é de 63% e a máxima de 96%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Sete horas 10 minutos, 7h10. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Brasil é o segundo país com mais roubos de cartões por malwares usados por cybercriminosos, aponta pesquisa da NordStellar, plataforma de gestão de exposição a ameaças da NordVPN. O estudo analisou dados de 600 mil cartões roubados por vários tipos de malwares ao redor do mundo. O Brasil teve 39.334 cartões com informações roubadas, atrás apenas dos Estados Unidos, o país que mais teve esse tipo de informação roubada na internet, com 73.001 cartões roubados. Após o Brasil está a Índia com 35.285 cartões com informações roubadas. Em terceiro lugar, depois de roubadas, as informações são colocadas à venda em vários canais, como no Telegram e na Dark Web, parte da internet que tem acesso restrito e oferece um alto nível de anonimidade, o que é interessante para criminosos que querem se proteger ao realizar atividades ilegais. Os detalhes e cartões podem ser comprados em lotes ou individualmente. Normalmente, as informações roubadas são usadas em questões de horas. Os compradores dos dados podem usá-los para solicitar empréstimos ou realizar compras. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações para você. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando agora a previsão do tempo para a região Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com chuva isolada à tarde. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 50% a 60%. Campo Maior, no Piauí, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila de 23 a 36 graus. E a umidade do ar marca de 40% a 50%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o brasileiro Augusto Aquil, conhecido como Japinha, garantiu a medalha de bronze na modalidade skate park masculino nesta quarta-feira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Além do prestígio de se tornar um medalhista olímpico, o atleta também será recompensado com um valor em dinheiro oferecido pelo Comitê Olímpico do Brasil. Pela conquista do terceiro lugar, Aquil receberá um bônus de R$140 mil. A performance dele o deixou apenas atrás do australiano Keegan Palmer, agora bicampeão olímpico com 93,11 pontos, e do americano Tom Shar, que levou a prata com 92,23 pontos. O COB estabeleceu antes dos Jogos Olímpicos que prêmios em dinheiro seriam concedidos aos atletas que conquistassem medalhas de ouro, prata ou bronze, tanto em competições individuais quanto em equipes. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações do esporte para você. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo.
7 horas 15 minutos, 7h15. Eleições 2024, uso de redes sociais e inteligência artificial IA requer atenção. Detalhes do Brasil 61. A partir do dia 16 de agosto, candidatos e candidatas aos cargos de prefeito e vereador nas eleições municipais de 2024 poderão fazer propaganda eleitoral, inclusive pela internet. Nesse período, os candidatos buscam conquistar os votos do eleitorado. No país, ainda não existem leis gerais aprovadas pelo Poder Legislativo sobre o uso de redes sociais e inteligência artificial. Por isso, em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, alterou a resolução sobre propaganda eleitoral para contribuir com o uso consciente dessas tecnologias nas eleições. O representante do Departamento Jurídico da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, Eduardo Lopes, afirma que a instituição avalia a iniciativa do TSE como positiva em prol de eleições mais transparentes. Mesmo sem ter uma legislação específica, a Abratel entende que o TSE e outras autoridades brasileiras estão utilizando os instrumentos disponíveis de maneira eficaz para responsabilizar as plataformas digitais e garantir um ambiente eleitoral mais justo e transparente. Uma das atualizações da resolução pelo TSE proíbe deepfake na propaganda eleitoral. Deepfake é uma técnica que permite utilizar IA para alterar ou trocar o rosto de pessoas em vídeos, assim como a voz e expressões. O professor e advogado especializado em direito digital, Lucas Caran, salienta os riscos de deepfake nas eleições, que, segundo ele, pode ser utilizado para espalhar notícias falsas. Essas ferramentas são utilizadas para fake news, pela falta ou pela alta convicção dos seus conteúdos. Hoje é possível realizar um vídeo de deepfake com a mesma voz, com o mesmo rosto ou até o mesmo corpo e expressões de um candidato. E isso é utilizado para uma forma de espalhar fake news e de uma forma muito persuasiva. A resolução do TSE também obriga que haja um aviso explícito sobre o uso de inteligência artificial nas peças de campanha eleitoral e restringe o uso de robôs para intermediar contato com eleitores. Além disso, determina que as chamadas Big Techs deverão ser responsabilizadas caso não retirem o conteúdo desinformativo do ar imediatamente. Reportagem Bianca Mingotti. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 7 horas 18 minutos, 7h18, Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora vamos para a participação dele, o nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías, que já está por aqui, diretamente da redação. Alô, Paulo, bom dia, tá tudo prontinho para mais um jornal? Bom dia, Marcílio, tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. Então vamos lá e eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. O pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem, apresentou suas propostas no podcast Desenrola Rio. Entre as suas promessas estão a desativação gradual do sistema BRT, redução de 80% na fila do Cisreg, aumento do efetivo da Guarda Municipal e implementação de escolas integrais em 2 anos. A Ramagem planeja substituir o BRT com integração tarifária no transporte público e na saúde, reduzir filas do Cisreg, ampliando turnos de atendimento e firmando parcerias privadas. Ele também prometeu prevenir enchentes com desassoreamento dos rios e uso de tecnologias avançadas para monitoramento. Repórter Brasil News. Na última terça-feira, uma operação conjunta na Cracolândia, São Paulo, envolvendo o Ministério Público, Receita Federal, PM, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Ministério do Trabalho, visou prender guardas civis metropolitanos e traficantes suspeitos de milícia e venda ilegal de armas. 5 dos 7 alvos, incluindo Leonardo Moja e Janaína da Conceição Cerqueira Xavier, foram presos até o meio-dia.
A operação também cumpriu 117 mandados de busca e apreensão e 46 de sequestro de bens. A ação busca desarticular esquemas criminosos e combater a influência do PCC na região. O governador Tarcísio de Freitas apoiou a operação. Repórter Brasil News. Na última terça-feira, ativistas ambientais do grupo Futuro Vegetal vandalizaram a mansão de Lionel Messi em Ibiza, jogando tinta vermelha e preta na fachada. O grupo radical afirmou que a ação visa chamar atenção para o papel dos ricos na crise climática e criticou a construção da mansão alegadamente ilegal. O Futuro Vegetal publicou um vídeo do protesto exibindo cartazes com slogans como "Ajude o planeta como os ricos". Basando-se em um relatório da Oxfam, o grupo destaca a grande pegada de carbono dos mais ricos. Messi comprou a mansão em 2022 por cerca de 11 milhões de euros. O Futuro Vegetal é conhecido por protestos semelhantes, radicais, incluindo ataques a um iate da herdeira do Walmart e obras de arte no Museu do Prado. Repórter Brasil News. As notícias. As principais economias do mundo tiveram em 2023 71% dos mecanismos de incentivo à indústria. A conclusão é da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e foi divulgada pela Nota Econômica 35. Os subsídios à produção doméstica, como medidas de estabilização de preços, garantias estatais e empréstimos, fazem parte desses mecanismos, que são fundamentais para o avanço industrial de uma nação. O professor de economia da FAAP de São Paulo, Silas Souza, entende que a indústria é a mola propulsora do crescimento econômico de uma nação. Nas últimas 3 ou 4 décadas, os países que mais cresceram no mundo, os que mais se desenvolveram economicamente, são justamente aqueles onde a indústria tem sido o motor do processo. Ou seja, o carro-chefe da economia, né? De acordo com o estudo da CNI, desde 2019, esses incentivos chegam a 12 trilhões de dólares em países como China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, União Europeia e Alemanha. Valores aplicados em planos, programas e estratégias de estímulo ao desenvolvimento de soluções verdes, inovação, aumento das exportações e ganhos de produtividade. Para mudar o cenário de desindustrialização que vivemos hoje, o país precisa reagir, avalia o diretor de desenvolvimento industrial da CNI, Rafael Lucchesi. O Brasil é uma sociedade sofisticada e que tem empresários sofisticados e que tem uma indústria sofisticada. Nós precisamos melhorar os instrumentos de apoio. Só para se ter uma ideia, a indústria participa com 25% do PIB nacional e paga 38% da carga tributária. A agricultura e pecuária, que participam com 7,1% do PIB nacional, paga 0,8% da carga tributária. Entre os principais mecanismos de incentivos à indústria praticados em 2023 estão o subsídio à produção doméstica, as barreiras à exportação e as compras públicas, que favorecem os fornecedores locais. Reportagem Lívia Brás. Notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. O índice da Bolsa de Valores brasileira caiu 0,45% e está cotado a 125.269 pontos. Entre as ações mais negociadas, a Petrobras teve queda de 0,08%. Já as ações do Pão de Açúcar, Bradesco e Apivida subiram 15,0%, 4,60% e 0,25%. Outras altas ocorreram com a Companhia Springs, Banco Pini e Habitasul, a 13,80%, 10,55% e 9,0%. O volume negociado no último fechamento foi de 25 bilhões e 500 milhões de reais, entre 4 milhões e meio de negócios. Os dados referentes à Bolsa de Valores brasileira podem ser consultados através da B3. Reportagem Luiz Mauri. Narração Lívia Azevedo. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. Na última semana, o Ministério da Agricultura e Pecuária desclassificou 16 marcas de café, considerando-as impróprias para o consumo. Mas, afinal, o que o consumidor pode fazer para minimizar as chances de comprar café de baixa qualidade? Diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, Celírio Inácio, lembra que o Brasil é o país com o maior consumo de café por habitante no mundo.
o que mostra como a bebida é importante no dia a dia da população. Ele dá algumas dicas que podem ajudar os amantes de café na hora de comprar o produto. Algumas dicas são muito importantes. Cuidado com a marca turista, aquela que aparece e desaparece do ponto de venda. Cuidado com as marcas desconhecidas sem as certificações. Cuidado com as marcas que apresentam preços bem abaixo da maioria. E por fim, escolha comprar de um supermercado que tenha responsabilidade e preocupação em oferecer produtos certificados. A desclassificação das 16 marcas de café pelo Ministério atende aos critérios de uma portaria publicada em 2022. Segundo a norma, é considerado impróprio para o consumo humano, com uma comercialização proibida, o café torrado que apresentar teor de matéria estranha, como grãos ou sementes de outras espécies vegetais, areia, pedra e de impurezas, como cascas e paus, superior a 1%. Reportagem Felipe Moura. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. A saca de 60 quilos da soja é negociada a R$ 134,90 no interior do Paraná. A elevação da oferta brasileira e mundial da oleaginosa e tendência de que os preços diminuam. No litoral do estado, a saca de 60 quilos da soja custa R$ 139,60. Para o trigo, o último fechamento foi de queda de preços no Rio Grande do Sul e no Paraná, onde a tonelada custa R$ 1.445,65 e R$ 1.547,75. Os valores são do CPEA. Reportagem Luiz de Mauri, narração Marquesan Araújo. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. Um atlas global de política de doação de alimentos, apresentado nesta terça-feira, mostra o cenário da fome em 24 países e fornece uma pesquisa sobre a legislação existente nessas nações para evitar a perda e o desperdício de alimentos e facilitar a doação. A plataforma é fruto de pesquisa da The Global Food Bank Network e Harvard Law School, em parceria com o SESC, e foi apresentada durante o seminário sobre sistemas alimentares realizado em São Paulo. Entre as recomendações para evitar o desperdício de alimentos no combate à fome estão a adoção de uma rotulagem dupla com critérios distintos de qualidade e segurança, permitindo a doação de alimentos após a data da qualidade apontada no rótulo. O Atlas também recomenda o aumento de subsídios fiscais para a doação de alimentos ou a imposição de penalidades monetárias a empresas que enviam alimentos para aterros sanitários. Por exemplo, de acordo com a plataforma, a cada ano, mais de 26 milhões de toneladas de alimentos no Brasil são perdidas ou desperdiçadas ao longo da cadeia de suprimentos, o que representa cerca de 42% do abastecimento alimentar no país. Grande parte desse desperdício inclui alimentos nutritivos e seguros para consumo que poderiam ser aproveitados, mas acabam em aterros onde produzem metano, um potente gás de efeito estufa. O aproveitamento de alimentos no Brasil vem sendo realizado por programas como o Sesc Mesa Brasil, que completa 30 anos este ano e é referência de rede privada de bancos de alimentos na América Latina. Cláudia Roseno, gerente de assistência no Departamento Nacional do Sesc e gestora nacional da rede de bancos do Sesc Mesa Brasil, avalia que muito trabalho tem sido feito na área, mas que ele ainda é insuficiente quando se olha para os números da insegurança alimentar no país. O Mesa vem aí para esse seminário oportunizando a discussão de uma série de conceitos, e de informações que são importantes para essa composição da segurança alimentar, né? É para pensar daqui para frente, é para pensar com que atores mais a gente precisa trabalhar e quais as ações que a gente precisa convergir, porque a gente também observa várias ações caminhando separadamente, e esse é um movimento
movimento de todos, é um movimento de solidariedade, é um movimento que a gente precisa agrupar todos que estão trabalhando para um estado de segurança alimentar mais adequado em nosso país. Segundo Cláudia Roseno, a rede Sesc Mesa Brasil recuperou mais de 48 milhões de quilos de alimentos que foram entregues a instituições que assistem famílias em situação de vulnerabilidade. A rede colaborativa de doadores do Sesc Mesa Brasil tem mais de 3 mil doadores e atende mensalmente uma média de 2 mil pessoas em mais de 700 municípios. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Um estudo elaborado pela consultoria internacional S2F Partners indica que se o Brasil continuar a gerir os resíduos como atualmente, a partir de 2040 os custos totais diretos e indiretos ficarão em torno de 137 bilhões de reais por ano, dos quais 105 bilhões de reais corresponderão às externalidades. Se a tendência se mantiver até 2050, os custos passarão de 168 bilhões, dos quais 130 bilhões de reais serão externalidades, explica a consultoria especializada em gestão de resíduos e economia circular. Segundo a pesquisa, até 2020, a gestão de resíduos no Brasil custou 120 bilhões de reais, sendo que 30 bilhões referem-se aos custos diretos dos serviços de gestão de resíduos no país. Os 90 bilhões de reais restantes são os custos com as externalidades. As externalidades são os custos indiretos decorrentes do modelo atual, no qual a baixa reciclagem sem coleta integral dos resíduos gerados e com a destinação irregular de 30 milhões de toneladas de resíduos encaminhadas anualmente a lixões ou aterros controlados. Essa prática causa contaminação do solo, polui o ar e as águas, causando impactos na saúde humana e nas condições ambientais e contribuindo de maneira significativa para a perda da biodiversidade e aquecimento global. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações para você. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte. Manaus, no Amazonas, fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 26 e a máxima é de 35 graus. A umidade do ar é de 40% a 80%. Rio Branco, no Acre, tem muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 33 graus. A umidade do ar varia de 45% a 95%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Duda e Ana Patrícia superaram rapidamente o início de jogo difícil e venceram as letãs Tina e Anastasia nesta quarta-feira por 2-0 com parciais de 21-16 e 21-10 nas quartas de finais do vôlei de praia das Olimpíadas de Paris. Com isso, avançaram às semifinais para enfrentar Planck Mariaf da Austrália às 4h de hoje por uma vaga na decisão. A dupla líder do ranking mundial está agora a uma vitória de conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos.
Caso não avance à final, brigará pelo bronze. As rivais australianas, na próxima fase, ocupam a 26ª colocação da classificação da Federação Internacional de Voleibol, a FIVB, e foram derrotadas por Duda e Ana Patrícia na disputa do bronze no Mundial de 2023. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações do esporte para você. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 7h35, 7h35, continuamos com o nosso jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu quero falar nesta manhã do kit da construção. Gente, porque o kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Se você ouviu bem, mais de 30 anos. Isso no mercado com variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana, estamos essa semana com variedades em ferragens. Tudo em ferragens que você possa imaginar tem no kit da construção. Afinal de contas, credibilidade não se ganha, se conquista. Kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. Mas também eu quero falar nesta manhã de Lamartine Locações. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado, serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do telefone 84999889921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Lamartine Locações e Kit da Construção oferecem o nosso Jornal Maricampo. Não esquecendo que no Kit da Construção você tem descontos que variam de 5% a 15%. Aceita-se cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canindés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A gente aproveita aqui e manda um abraço para Gorete, também Seu Guedes e Gunter. Toda essa turma ouvindo a nossa programação nesse instante. E agora está na hora dele, nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías, com a segunda edição. Tá tudo prontinho, meu amigo, para a segunda edição? Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. Atenção para os indicadores econômicos de hoje. Dólar comercial em alta de 0,56%, valendo R$ 5,74. Euro também em alta de 1%, valendo R$ 6,29. Ibovespa em queda de 0,51%, com 125.216 pontos. Bitcoin segue em queda, agora de 10,9%, valendo R$ 319.984,13. A grama do ouro também em queda está valendo R$ 451,18. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
agora. O Brasil garantiu vaga nas semifinais do torneio feminino de vôlei nas Olimpíadas de Paris ao vencer a República Dominicana por 3-0 na última terça-feira, com parciais de 25-22, 25-13 e 25-17. A seleção mostrou uma performance sólida com destaque para a Gabi, que marcou 20 pontos. Ana Cristina e Rosa Maria contribuíram com 14 e 11 pontos, respectivamente, e Niemi se destacou na defesa. Invictas na competição, as brasileiras enfrentam na próxima fase a vencedora entre Estados Unidos e Polônia. A torcida brasileira, na Arena Paris Sul, apoiou incansavelmente em busca do terceiro ouro olímpico. A presença de Mireia Luiz, lenda do vôlei cubano, foi um momento marcante do jogo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro, analisou a derrota para o Fortaleza no Brasileirão, destacando várias lições. Ele criticou o gramado do Kleber Andrade, que prejudicou o desempenho do time, e elogiou a adaptação e eficácia defensiva do Fortaleza. Com 19 gols sofridos em 20 jogos, o time cearense tem uma das melhores defesas do campeonato. Seabra apontou que o Cruzeiro teve bom desempenho no primeiro tempo, mas caiu de rendimento na segunda etapa, insistindo em atacar pelo mesmo lado. Ele destacou a necessidade de ampliar o repertório ofensivo para enfrentar adversários que se defendem bem. O próximo desafio do Cruzeiro será contra o Atlético Mineiro no sábado, às 21h30, no Independência. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Bruna Alexandre fez história nesta segunda-feira ao se tornar a primeira atleta paralímpica do Brasil a participar dos Jogos Olímpicos. A catarinense de 29 anos jogou 2 partidas na derrota do time feminino para a Coreia do Sul por 4-1 nas oitavas de final das Olimpíadas de Paris. Em parceria com Julia Takahashi, perdeu por 3-0 para Shin Yu-bin e Jeon Ji-hye. Após a vitória de Bruna Takahashi e a derrota de Julia, Bruna Alexandre voltou à mesa, mas perdeu para Lee In-hee, resultando na eliminação brasileira. Bruna, maior medalhista paralímpica do país no tênis de mesa, também disputará as Paralimpíadas de Paris 2024. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Raro evento de calor súbito na Antártida vai favorecer queda de temperatura no Brasil. As altas temperaturas registradas na Antártida nos últimos dias devem contribuir para o avanço de uma frente fria para o Brasil, prevista para esta semana. O chamado aquecimento súbito atmosférico tem provocado uma evolução muito expressiva das temperaturas na região da Antártica, com máximas de até 30 graus acima da média, que é esperada para este período do ano. Assim, esse fenômeno vai contribuir para que o ar polar ingresse com força em boa parte da Argentina, Uruguai, Paraguai, áreas da Bolívia e grande parte do centro-sul do Brasil. Com a maior facilidade para a entrada de ar polar na região tropical, o Brasil deve ter uma nova frente fria nesse final de semana. A expectativa é que a massa de ar chegue no país na noite de hoje e avance ao longo da sexta-feira para o sudeste. A queda nas mínimas vai poder ser sentida até em alguns estados da região norte do país. Com a nova frente fria, as temperaturas devem se manter baixas no segundo fim de semana. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Lista das maiores empresas do mundo da revista Fortune tem 9 brasileiras. 9 empresas brasileiras estão na lista das 500 maiores companhias do mundo, segundo o ranking anual da revista Fortune. A melhor posicionada neste ano é a Petrobras, na 99ª colocação, com receita de 102,4 bilhões de dólares e lucro de 24,8 bilhões de dólares. A petroleira perdeu 28 posições em relação ao ano passado, quando estava no 71º lugar. A líder no ranking há 11 anos é o Walmart, com receita de 648 bilhões de dólares e lucro de 15 bilhões de dólares. Além da melhor colocada, a Petrobras é a empresa brasileira que mais marcou presença na história da lista, ao lado do Banco do Brasil. Ambas figuram por 30 anos entre as maiores do planeta. Nesta edição, a segunda brasileira melhor posicionada é a JBS,
na posição de número 176, com 72,8 bilhões de dólares em receita. Em seguida estão o Itaú Unibanco, posição de 189, e Banco do Brasil, na posição de número 217. A publicação anual da revista classifica as empresas pelas receitas totais dos respectivos exercícios fiscais encerrados até 31 de março de 2024. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. A produção de petróleo e gás no país no mês de julho foi de 4,353 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Esse volume representa crescimento de 2,8% em relação ao mês anterior. Além disso, é a maior quantidade alcançada desde fevereiro, com 4,383 milhões de barris. Os dados fazem parte do boletim mensal da produção da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Barril equivalente é uma medida que permite somar barris de petróleo em metros cúbicos de gás. Em junho, a produção de petróleo ficou em 3,409 milhões de barris por dia, crescimento de 2,7% ante maio e de 1,3% em relação ao mesmo mês de 2023. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. Relataram aumento na eficiência dos funcionários. Segundo gestores da maior parte das firmas que aplicaram o modelo com jornada menor e salários iguais, os processos internos dos negócios melhoraram. A semana de 4 dias de trabalho será mantida sem alterações por 8 das 19 empresas participantes do piloto, realizado em 4 estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. 7 delas preferiram estender o teste para avaliar mais a fundo os impactos a longo prazo antes da decisão final. Parte das empresas que não manterá a redução não fez o teste com todas as suas equipes, por isso decidiram expandir a experiência para outros times em uma nova rodada do experimento. Outra parcela decidiu que não continuará com a semana reduzida, mas fará ajustes no formato, como uma folga a cada 15 dias, por exemplo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. Cerca de 76% da população brasileira, 152 milhões de pessoas, depende do SUS e apenas 51 milhões de brasileiros possuem planos de saúde. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que mostram que, apesar do avanço de 1,8% dos planos em 2023, a parcela de pessoas dependendo da saúde pública ainda é muito alta. Uma pesquisa feita em 2018 mostrou que a grande maioria destas pessoas e seus dependentes só tem plano porque é um benefício oferecido pelas empresas que trabalham. Já 11% dos beneficiários de planos, 5,6 milhões de pessoas, pagam particular. 42% deles escolheram a operadora pela mensalidade mais acessível e abre mão de outras coisas em prol do plano. 33% selecionaram pela qualidade dos hospitais e clínicas e 22% foram por recomendação. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. Um aumento na taxa de juros está no radar do Copom, o Comitê de Política Monetária, caso a inflação continue subindo. O Banco Central divulgou a ata da última reunião nesta terça-feira. De acordo com o documento, o cenário para trazer a inflação para a meta, que é de 3% ao ano, está mais desafiador. Isso porque a atividade econômica e o mercado de trabalho estão mais aquecidos do que o esperado e o processo de desinflação perdeu força. O economista e professor da UNB, César Bergo, diz que a preocupação do Banco Central tem sentido. A inflação está resiliente e tendendo a alta, né? Então reverteu aquela curva que vinha caindo gradativamente para algo que está subindo. Então o Banco Central
realmente coloca que não hesitará em fazer aumento da taxa de juros. Outro ponto é a percepção negativa do mercado financeiro sobre o crescimento dos gastos públicos e a sustentabilidade do arcabouço fiscal. O professor Bergo diz que, apesar de a arrecadação do governo crescer, as despesas ainda são maiores. Então, existe um questionamento com relação à condução da política fiscal até o final do ano e, sobretudo, aquela questão da banda de até 28 bilhões de déficit fiscal primário. E que o mercado ainda não acredita, porque entende que o corte de 15 bilhões anunciado pelo governo ainda é insuficiente, porque as despesas vêm aumentando acima do que aumenta a arrecadação. Além das questões internas, a ata cita as incertezas sobre os juros nos Estados Unidos. O Copom afirmou que vai avaliar se a manutenção da Selic em 10,5% é o suficiente para puxar a inflação para a meta ou se será necessário um aumento da taxa básica de juros. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 7h50, 7h50, Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Lei Maria da Penha completa 18 anos de combate à violência. Criada em 7 de agosto de 2006, a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, completa 18 anos, com um marco no combate à violência doméstica em todo o país. O dispositivo leva o nome de uma cearense, a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, alvo de 2 tentativas de assassinato pelo marido e que decidiu lutar pela proteção das mulheres após isso. A advogada Juliana Herrena, especialista em direito das mulheres, avalia que a lei chega à maioridade com contribuições relevantes, mas acrescenta que colocar em prática elementos que ainda estão somente no papel é fundamental para expandir a efetividade da legislação. Praia de Areia Preta pode ser liberada para banho. Impróprio para banho há quase 2 anos, desde novembro de 2022, o trecho da Praia de Areia Preta, na altura da escadaria de Mãe Luísa, pode ser liberado nas próximas semanas, conforme o monitoramento do programa Água Azul, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, DEMA. A projeção é feita com base nas últimas 4 coletas semanais na região, que apresentam índices de coliformes fecais e o que precisa ocorrer por 5 semanas consecutivas para a praia voltar a ser considerada própria para banho. Sete horas e 52 minutos, 7h52. Locais das provas de concurso unificado serão divulgados esta semana. Com as provas marcadas para o dia 18 de agosto, o concurso nacional unificado já tem data para divulgar os locais onde os candidatos vão realizar o exame. Na próxima segunda-feira, dia 12, os inscritos poderão acessar o site oficial do concurso para consultar os endereços das suas respectivas unidades de prova. No Rio Grande do Norte, cerca de 52 mil pessoas realizaram inscrições para o CNU. São 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal, disputadas por candidatos de todo o Brasil. O que fazer quando estiver com torcicolo? As informações você vai conferir agora no nosso Jornal Maricampo. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre torcicolo. O médico ortopedista Dr. Guilherme Meyer nos fala sobre as outras causas do torcicolo. Olá, ouvintes. Todas as estruturas que formam a coluna poderão sofrer um processo natural de degeneração. Os ossos das vértebras podem ficar desgastados,
As articulações podem ter artrose e os discos podem ficar gastos e apresentar abalamentos, causando hérnias. Esses desgastes não ocorrem de uma hora para outra, e por esse motivo, este tipo de torcicolo normalmente ocorre em pessoas de mais idade e tem uma duração mais prolongada. Por isso, denominamos esse tipo de crônico. Além disso, a compressão dos nervos entre as vértebras da coluna é outra importante causa de torcicolo. Nesses casos, devemos ficar atento se a dor irradia para um dos braços, se existe a presença de perda de sensibilidade, de força ou importantes formigamentos. Se você tiver esses sintomas, deve procurar um ortopedista especialista em coluna. Dicas de saúde sobre os mais variados temas estão disponíveis no canal Doutor Ajuda no YouTube. Assista agora mesmo os conteúdos do Doutor Ajuda, acessando www.ajudasaude.com.br ou baixe o aplicativo Ajuda Saúde. Doutor Ajuda. Informações confiáveis em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, ABECS, divulgou o balanço referente ao primeiro trimestre do ano, revelando um aumento de 11,4% no volume de pagamentos com cartões em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento resultou em um total de 965 bilhões de reais em transações. O uso de cartões de crédito, em particular, teve destaque com um aumento de 14,4%, somando 635,2 bilhões de reais. Especialistas em gestão de crédito sugerem que este cenário oferece uma oportunidade para os lojistas impulsionarem suas vendas. O Dia dos Pais, que deve registrar um aumento de vendas de até 4% em relação ao ano passado, é uma data estratégica para a oferta de crédito facilitado. Todos os segmentos do varejo podem se beneficiar dessa tendência de uso de crédito, que oferece facilidades de pagamento com opções especiais de parcelamento. Uma estratégia sugerida é facilitar a compra de itens mais caros que podem ser pagos à vista ou com parcelas, ou então aumentar a variedade de produtos no carrinho de compras. De acordo com a pesquisa da ABECS, o cartão de débito foi a segunda forma de pagamento mais utilizada pelos brasileiros, movimentando 241,2 bilhões de reais, uma leve queda de 0,4% nos 3 primeiros meses do ano. Já os cartões pré-pagos apresentaram um crescimento expressivo de 27,9%, totalizando 88,5 bilhões de reais. O aumento no uso do crédito no primeiro trimestre de 2024, segundo análise da pesquisa, é resultado de fatores macroeconômicos e tecnológicos, como a leve redução da taxa Selic, que se estabilizou em torno de 10%, a digitalização, que permite maior agilidade e simplificação na oferta de crédito, e o crescimento da população ocupada, que agora dispõe de maior poder de compra. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações no seu rádio. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região sudeste. São Paulo tem sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 18 e a máxima é de 30 graus. A umidade do ar varia de 30% a 70%. Aracambi, no Rio de Janeiro,
celebra aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura varia entre 19 e 36 graus e a umidade relativa do ar marca de 40 a 60%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região sudeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Mar e Campo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E na madrugada de ontem, o Brasil competiu no revezamento misto da marcha atlética nas Olimpíadas de Paris. Caio Bonfim e Viviane Lira representaram o país, terminando a prova em 2,54 e 8 centésimos, conquistando a 7ª posição. Caio Bonfim iniciou a corrida alcançando a 3ª posição durante seu trecho inicial de 11,4 quilômetros. Após a primeira troca, Viviane Lira assumiu e, apesar de uma advertência por flutuação, manteve-se entre as líderes por parte da prova. Com 2 advertências ao longo da corrida, a equipe brasileira finalizou em 7º lugar, entre 25 duplas participantes, enquanto os espanhóis Martina e Pérez garantiram o ouro com 2 minutos, 50 segundos e 31 centésimos. Eu sou Kleber Salles e este é o Radar Esportivo, que volta a qualquer momento no seu rádio. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 8 horas em Natal, estamos chegando ao final da nossa programação, mas não poderíamos deixar de servir aquele cafezinho para os nossos queridos ouvintes que nos acompanham sempre todas as manhãs, então vamos lá. Que delícia! Hora do café! Hora do café para todos os nossos queridos ouvintes que acompanham a nossa programação através do site, através do aplicativo em seu celular, através do nosso Radiosnet e pelo YouTube também. Aproveitando aqui, já mandando os primeiros oferecimentos de café para os nossos queridos ouvintes que acompanham a nossa programação, principalmente aquelas pessoas que estão no YouTube ouvindo o nosso jornal Maricampo. Vamos lá, a gente aproveita, manda o cafezinho para Marcelo Dias, a Lucicleide em João Câmara, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, o Wellington Dionísio, o Wellington Luiz, Carlos Mota, Luiz Alberto Capistrano, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, o Seu Guedes, Dona Gorete, o Gunter, Diva Lins, Josiane Vicente, Valéria Ferreira, Lucicleide, Denise Lisboa, Karine e também todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham fora de Natal, fora do Rio Grande do Norte e do Brasil. Alô, Sara, em Catanduva, São Paulo, também sempre com a gente. Meu amigo Moisés na Reta Tabajara, Sueli Bento em Cidade Jardim. Meu bom dia também para a Valquíria Moura, acompanhando a nossa programação. Vamos lá, oferecendo aí o cafezinho matinal para todos vocês. Vamos que vamos. Eu já estou preparando aqui as xícaras, estão todas lavadinhas. Vamos lá. Hoje, sinceramente, tá aromático o café, viu? Muito quente. Aí eu tenho café aqui com adoçante, com açúcar. E se você não quiser com nenhum dos dois, tem um café amargo, tá certo? Vamos mexer aqui. Isso. E agora vamos experimentar o café. Olha só que delícia. Meu Deus do céu, que café delicioso. Ô, meu amigo Marcos Brito, vai devagar, Marcos Brito, calma. O Marcos Brito hoje está tomando aquele cafezinho juntamente com o Ricardo Pires, lá em Recife, Pernambuco. Qual é o café que você está tomando hoje, meu amigo? Ah, é o coado, né? Que maravilha. Não é o Nescafé, tá certo. Mas meu amigo Marcos Brito, seu cafezinho tá acompanhado com o quê? Bolo preto!
Eita! Olha o bolo preto aí, gente! Essa turma é demais, viu? Gente, sei não, vocês são demais. Ô, seu Guedes, olha o cafezinho aí, seu Guedes. Vamos agora para a nossa reflexão, encerrando o programa de hoje. O importante da amizade. O importante da amizade não é conhecer o amigo, e sim saber o que há dentro dele. Cada novo amigo que ganhamos na vida nos aperfeiçoa e enriquece, não pelo que nos dá, mas pelo quanto descobrimos de nós mesmos. Ser amigo não é coisa de um dia. São gestos, palavras, sentimentos que se solidificam no tempo e não se apagam jamais. O amigo revela, desvenda, conforta. É uma porta sempre aberta em qualquer situação. O amigo na hora certa é sol ao meio-dia, estrela na escuridão. O amigo é bússola e rota no oceano, porto seguro da tripulação. O amigo é o milagre do calor humano que Deus opera no coração. Tenham todos um bom dia, um forte abraço. Amanhã nos encontraremos a partir das 7 da matina com mais audição do Jornal Maricampo. Agradecendo a Papai do Céu por mais oportunidade. Trabalhamos no oferecimento de Lamartine Locações e kit da construção de inverno a verão, sua melhor opção. Estivemos em cadeia com a rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Superintendência Otávio Lamartine, moderação Marcos Brito e supervisão técnica Andreivne Ferreira. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e até lá.